Então, a nossa aula hoje, então a gente vai fazer essa pequena correção para a gente fechar esse conteúdo sobre a sociedade escravista. Semana que vem, para a gente fechar nosso ano letivo, quais os conteúdos que faltam, professor? A gente vai ver as expedições, como é que se fala? As expedições que aumentaram a fronteira do Brasil, né, que foram as bandeiras, entradas e monções. Então a gente vai ver quem foram os bandeirantes, as bandeiras e entradas. E aí a gente vai encerrar falando um pouco dos outros países que tentaram colonizar o Brasil e tudo mais. A gente vai citar rapidamente o caso francês, o caso inglês, o caso holandês, na tentativa de colonização que eles tentaram o Brasil. Por exemplo, a Holanda tentou colonizar o nosso Nordeste, a França tentou colonizar o Maranhão e o Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente vai ver esses casos isolados de tentativa de colonização aqui no Brasil. Beleza? Vamos seguir aqui então, turma. Quem pode começar para mim? Questão 1. Posso começar? Pode, Luiz. Luiz falou Posso? primeiro, aí na sequência a Maísa e quem falou eu também no meio do caminho aí? Eu. Antônio. Quer dizer, Antônio. Antônio, e o Antônio A3, tá bom, Antônio? Pode ser? Yes. Beleza, vamos lá então, Luiz, a questão 1. Tá. De que forma os cativos da América Portuguesa se dividiam e como esta divisão influenciava nas distribuições de tarefas que executavam? Isso, né? Quando a gente fala cativos, galera, rapidinho. Quando a gente fala de cativos, a gente está falando de quem? Esqueci. Os donos da América. Não, dos América. Os donos da Os fazenda? africanos. Isso, Os não. donos da fazenda? O africano porque vocês estão lembrando de escravos, né? Quando a gente fala a palavra cativos, é escravos, tá bom? Quem fica em cativeiro, tá livre? Não. Não, né? Tá preso, né? Então, a escravidão também é uma prisão. Então, cativo é um sinônimo para escravo, tá bom? Então, quando vocês lerem essa palavra, os cativos de alguma coisa, tá falando de escravos, tá bom? Vai, Luiz, pode responder pra gente? Sim, os mais escuros trabalhavam nas lavouras e os mais claros, sim, não, os menos escuros trabalhavam nas casas grandes. Isso, mas tinha uma classificação deles. Eram 3 tipos de categorias, vamos dizer assim, né? De escravos africanos, né? Boçais, ladinos e crioulos. Os crioulos eram os mais brancos que trabalhavam lá na supervisão, trabalho mais leve. Isso. Os crioulos, na verdade, muitos já tinham nascido no Brasil, inclusive, né? Eram brasileiros Sim. e tudo mais. Aí os ladinos eram os que sabiam falar a língua portuguesa, né? Então entendiam um pouco da cultura aqui do Brasil. Então, na hora de se comunicarem, né, com as pessoas que habitavam aqui no Brasil, então facilitava. E os boçais... Os boçais eram estrangeiros, novatos que chegavam. Eram os recém-chegados no Brasil que não sabiam falar a língua portuguesa, não sabiam do costume, só falavam os dialetos africanos. Então, por isso que chamavam eles de boçais nesse sentido, tá bom? Então, conecta aí a resposta do Luiz com essa complementação. É a resposta correta dessa questão 1. Como é que isso influenciava? Isso bem direto o que o Luiz falou, certinho, tá bom? Os escravos com a cor de pele mais clara acabavam trabalhando na casa grande, nos trabalhos domésticos, auxiliavam então os fazendeiros, trabalhavam diretamente com a família do fazendeiro. Os escravos da cor mais escura, os boçais e tudo mais, acabavam indo trabalhar nas lavouras, ia trabalhar debaixo de sol o dia todo, catando cana-de-açúcar e tudo mais, levando para a moenda para produzir o açúcar nas lavouras. Beleza? Vamos lá então, Maísa, é você agora. É você agora. Olha, eu não sei se tá certo, mas vamos lá. Vai lá, a Rocha. O que a formação das famílias significou para os africanos escravizados? Isso. Significou de várias formas. Porque os filhos eram vendidos, porém, uma certa época surgiu a lei do ventre livre, que assim que o bebê nascia, ele era livre, até os 5 anos ele é livre. Isso, não sei se tá certo, professor. Tá certo, a gente só tá num contexto um pouquinho diferente, porque a lei do Eu também coloquei diferente. a gente vai estudar um pouquinho Só pra lá falar, no oitavo... Diferente. Segura. O que a gente vai estudar, o que a Maísa citou aí, a gente vai rever novamente essa lei do ventre livre ano que vem, viu, Maísa? Decora isso. No 8º ano você vai ver com a gente novamente a lei do ventre livre. A questão dos filhos, né, de escravos era algo importante mesmo das famílias, porque se tornavam mercadorias também dos donos de escravos, né?
você era dono de um escravo, e se o escravo tinha um filho, você também se tornava dono do filho desse escravo. Que na prática era outro escravo, né? Então era mais um escravo que o dono tinha como posse, né? Vamos ver o Nossa, que que os coisa demais... bizarra. Professor, posso ler a 4? É Bizarra, a burra. mesma Pode sim. coisa, sei lá, por Deixa eu ler. exemplo, uma vaca. Tá. Uma vaca, ela vai ter o bezerro, ou seja, o bezerro também vai ser propriedade do dono, entendeu? É tipo isso. É pesado o jeito que eu tô dizendo, né? Mas é porque era essa forma que eles tratavam os escravos aqui no Brasil. Eram mercadorias, tá bom? Ô, tio, Tratava... então é como Nessa época, as pessoas simplesmente pensavam burramente e porcamente. Era isso. Era. É Oi, como Bianca, se que você ia fosse mais ou perguntar. menos. É como se fosse mais ou menos barriga de aluguel, que a dona da escrava tinha um bebê e a disseminação mulher, artificial, que né? era a mãe, alguma coisa assim. Isso, não é. Tá certo. Mas ela só fez como uma alusão, tá, ô João? Você fez uma pergunta se isso não era artificial, mas ela só estava fazendo uma alusão a esse sistema que nós tínhamos aqui no Brasil, tá bom? Hein, professor, mas eu coloquei a resposta diferente na 2. O que você colocou aí, Matheus? Eu coloquei o que a formação de família significou para os africanos escravos. Reconstituírem laços afetivos e recriarem uma cultura própria, com base na cultura que traziam do seu local de origem. Vamos lá. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de famílias escravizadas, né? Essa formação de famílias aqui no Brasil é porque cada um desses escravos tinha uma vida própria lá na África, né? Cada um tinha costumes próprios, vidas próprias, modelos próprios, culturas próprias. E ao serem trazidos forçadamente para o Brasil, muitas famílias foram separadas. O marido veio aqui, sei lá, para o Rio de Janeiro e a esposa acabou indo lá para o Ceará e tudo mais, trabalhar em lavouras em lugares diferentes. Então, formar famílias era você reunificar, na verdade, recriar esse laço afetivo que você tem com a pessoa, de você não ficar doido, de você ter uma relação bem, vamos dizer assim, bem afetiva que te permita você vivenciar, né? Ter modelos de que você continue tendo humanidade, não se perder, não ficar doido, não querer acabar cometendo suicídio para poder sair dessa vida de exploração que era o trabalho escravo no Brasil. Tá? Professor, mas como fala, Escravos? donos de escravos não permitiam essas coisas aí. Isso. É bem lembrado mesmo. É bom destacar isso, que alguns donos de escravos não vai permitir o casamento entre escravos, a união entre escravos. Eles trabalhavam até separados. Na hora de dormir, dormiam separados também, porque tinha donos de escravos que não queriam que seus escravos tivessem filhos ou tivessem famílias, né? Não se casassem, né? Muitos vão proibir mesmo, de fato. E quando acontecia escondido, às vezes ele para punir e servir de exemplo, ele acabava matando aquele escravo para mostrar aos demais o que acontecia se você descumprisse umas ordens do fazendeiro e tudo mais. Professor, mas matava os dois ou só o homem ou só a mulher? Depende muito do fazendeiro. Às vezes ele matava os dois, que é para servir de exemplo tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes matava só a mulher, porque o homem vale mais, né? Porque tem mais força, trabalha mais no campo do que a mulher. Então matava só a mulher para servir de exemplo e para ferir o homem, para o homem não e tudo mais. Era uma sociedade muito bárbara, né? O Brasil daquele período, né? Então se matava bastante para servir de exemplo, né? Açoitava, torturava e tudo mais. Mas, professor, também é por causa da a mulher, às vezes, quando engravidava, ela não podia fazer algumas partes do trabalho. Uhum. A punição, na verdade, ela existia, a punição, de fato, ela existia, na verdade, por muitos motivos. Às vezes você trabalhava com preguiça, entre aspas, né? Você era punido. Você deixava algo quebrar sem querer, você era punido. Você, por acaso, conversava com alguém que não deveria conversar, você era punido. Às vezes o fazendeiro brigava com a esposa e ia descontar nos escravos, ia bater nos escravos para, né, se esvair da raiva e tudo mais. Então é uma sociedade que, querendo ou não, e é ruim a gente pensar assim, mas o escravo era meio que um bicho, era tratado como um bicho, não era tratado como ser humano. Tanto que em alguns lugares no mundo, escravo... Isso reflete hoje em dia, né, professor? Porque tem muitas pessoas negras que têm menos oportunidades. Isso, a gente faz, brancas, querendo ou não, a gente faz uma ligação histórica do nosso passado escravista
com o nosso presente racista, né? O Brasil é racista? O Brasil é racista. As pessoas não vão assumir, não vão falar eu sou racista, mas muitos são racistas e a gente vê isso nas oportunidades de emprego, em tudo, no mundo afora, né? Então a gente faz essa ligação sim, João, de um passado escravista com o nosso presente racista. O ministro da Educação, ele foi o único que teve que era negro. E, tipo, tentaram achar coisa no banco de dados dele, tentaram pesquisar tudo sobre ele, o passado dele. E aí descobriram que o negócio de que ele tinha estudado em outro país era mentira. Aí, por que eles pensaram, por que eles resolveram que eles queriam explorar no banco de dados dele? Porque ele era negro, porque o povo estranhou que o negro teve uma oportunidade que geralmente, de acordo com a sociedade, só os brancos têm, entendeu? Tem um caso dos ministros, Se fosse mas vocês branco, podem levar tava isso. fazendo aquilo. Você pode levar isso para qualquer outra profissão, médicos, professores, tudo mais. Avalie a quantidade de brancos para negros que nós temos em cada uma dessas disciplinas, tá bom? Mas a gente vai bater um papo melhor sobre racismo ainda, tá bom? Vamos seguir aqui, que senão a gente não termina hoje. Oi, Davi. Mas acontecia de os escravos se casarem? Acontecia, muito, muito, muito. Muitos senhores, assim, existiam os donos de escravos que mais deixavam eles casados que os que não deixavam. Porque escravo casado, ele não, teoricamente, ele não ia se revoltar, não ia criar uma briga, não ia criar uma revolta. Se ele tivesse filhos, os filhos iam se tornar escravos também daquele senhor. Então, muitos patrões vão permitir que os escravos tenham matrimônio, se casem e tenham herdeiros, assim, porque querendo ou não, acaba virando mais um escravo para aquele dono, tá bom? Então, se tiver família, é uma família de escravos. Isso mesmo, tá bom? As coisas vão mudar muito no Brasil só no século XIX. Até o século XIX, negro, escravo no Brasil quase que não tinha direito. É no século XIX que começam a surgir alguns direitos, que vocês vão ver ano que vem. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, lei áurea, que é a libertação da escravidão. Tudo isso acontece só no século XIX. O que a gente está falando aqui é o Brasil do século XVI, XVII e XVIII. São 300 e poucos anos que o Brasil é explorando escravo, explorando o açúcar aqui no país, tá? Vamos lá, Antônio, você tinha pedido para ler a 3? Antônio Gabriel? Oi. Você tá aí? Tô. Beleza, você pode ler a 3 aí pra gente? Sim. Vai. Porque a sociedade formada no Brasil foi definida como uma sociedade escravista. A sociedade escravista brasileira... Calma aí. Acho que você tá com a lista trocada. Qual? É a lista 18. Essa aí eu acho que é a lista 17, não? Eu também A lista 18, a lista 18. Essa que você leu, a 3, essa é a questão 3 da lista 17. Aí a gente está corrigindo agora é a lista 18. Peraí. Eu posso pular e você ler a 5? Aí você vai procurando enquanto eu continuo aqui, tá bom? Tá. Beleza, então. Na ordem era a Kathleen que tinha pedido, né, Kathleen? Você pode ler a 3 pra gente? Não, quero ler a 4. Então deixa eu ler a 3. Você queria a 3 ou a 4, Kathleen? A 4? Davi, então lê a 3 aqui. Oh, Davi não, é o João, lê a 3 aqui. Eu? É tu que tinha pedido agora que queria ler? Não. É porque eu só escuto as vozes, gente, não vejo vocês. Aí eu tento identificar pela voz quem é que estava querendo falar, entendeu? Era o Matheus? Eu que não falei nada, não. Não? Ele tá quieto na dele. Tá, vamos lá então. Ou o João ou o Matheus leiam a 3 aqui e a Kathleen lê a 4. Ah, tá. Eu leio a 3? Vai. Ah, tá. Como os africanos escravizados resistiam ao sistema escravista. Eu só vou dizendo que eu acho que essa questão não tá certa, mas eu vou falar. Mas a gente escuta outras respostas, a gente vai ajeitando, vai. Era disfarçada em uma aparente acomodação ao cativeiro. Isso, beleza. O que você botou, João, como resposta?
Eu? Tu mesmo. Ou tu não botou nada? Coloquei diferente. Embaixo tá meio igual, mas é. Calma aí, vamos lá. Primeiro o João, depois a Estela. Vai, João. Eu acho que eu coloquei outra matéria, peraí. Tá. João, você tá com a resposta? Enquanto o João procura, Estela, você pode ler aí? Resistiam ao cativeiro enquanto durou a escravidão, mesmo durante a viagem rumo à América, já era como as tentativas de revolta. Isso, vamos lá. Quando a gente fala que os escravos resistiam, como é que eles resistiam ao sistema escravista? Professor, eu não coloquei nada aí, não. Ah, tu não respondeu, né, cara de pau? Vamos lá. Quando a gente fala que os escravos não resistiram ao trabalho, como é que eles resistiam ao trabalho escravo, era através de revoltas, né? Eles se revoltavam ao trabalho escravo. Como? Às vezes lá na África, ainda no continente africano, na hora de ser presos, eles atacavam os portugueses, atacavam aquelas pessoas que queriam prender eles e trazer para o Brasil. Nas embarcações, nos navios negreiros, às vezes eles atacavam a tripulação, derrubavam, queimavam, pilhavam o navio, né, para o navio afundar e tudo mais, e eles se libertarem, né? Acabavam morrendo muitas vezes, mas se libertavam desse trabalho escravo. Aqui no Brasil, nas fazendas, às vezes vão ter vários motins, várias rebeliões contra o senhor de escravo, contra o fazendeiro, contra o capataz também, vão quebrar máquinas, e muitos vão fugir, né? A melhor forma de resistir ao sistema escravista é fugindo. E eles vão fugir para onde? Para os quilombos. Os quilombos, então, eram esses abrigos, dessas fugas que esses escravos faziam naquele período, tá? Professor. Oi. Mas se os donos dos escravos achassem eles fugiram, aí os donos dos escravos acharam eles matavam eles? Muitos eram punidos, né, com 50, 60 chibatadas no tronco. Muitos eram presos na solitária debaixo do sol por uma semana como punição. E muitos acabavam sendo mortos, né, nesse contexto. Então, acontecia de tudo, de fato. Muitos morriam, muitos eram só torturados para pagar, né, como punição pela fuga, tá? Mas muitos conseguiram, como é que se fala? Ficarem nos quilombos a vida toda. Muitos conseguiram resistir à tentativa de recaptura e sobreviveram nos quilombos, nas comunidades. Não é à toa que até hoje nós temos umas comunidades quilombolas até. É claro que hoje em dia não tem mais escravo, né? Mas são os remanescentes dos quilombos. Inclusive aqui na cidade ocidental, nós temos um local, um santuário ali, que já foi um quilombo lá atrás na nossa história, tá bom? Hoje é só um museu cultural e tudo mais. Tem as pessoas que vivem lá, mas não é que eram ex-escravos, não. Hoje são só herdeiros, né, das pessoas que viveram, dos escravos que fugiram para esse quilombo lá atrás, tá? Professor, o senhor conhece algum depoimento de pessoas que fugiram da escravidão? Então, a gente tem... É porque, assim, é um período onde as pessoas não registravam muito as coisas, né? Não escreviam cartas, notícias nos jornais, nem nada do tipo, né? Século XVI e XVII. Então, a comunicação era muito difícil, muito... como é que se fala? Muito controlada naquele período. Então, quase não temos, assim, registros e tudo mais. O que a gente tem as pessoas que contam histórias sobre esses abrigos, sobre esses quilombos e tudo mais, como é que funcionavam, como é que era ali mais ou menos a estrutura, tá bom? Peraí, até hoje ninguém nunca achou um quilombo? Não, sim, ué. Por exemplo, Palmares até hoje é um museu. Aqui na cidade ocidental nós temos um quilombo também aqui, que foi um quilombo e tudo mais. Acharam sim. É porque muitos foram destruídos. Quando os senhores de escravos chegaram e descobriam os quilombos, tacavam fogo e tudo mais, destruíam aquela comunidade, né? E outras não, conseguiram ficar de pé. E aí hoje todas elas são museus. No certo, né, de dizer. Quilombo? É quilombo, não é certo de dizer, não é quilombó não, né? Quilombo. E quem mora num quilombo é um quilombola. Entendeu? Dizendo... Quilombola. Quilombola. Você tá bem, João? Você tá bem? O João tá meio animado hoje na aula. Vamos seguir então, gente. Então aqui, ó, vai lá. Questão 4, Kathleen. Dá para ouvir? Dá sim. O que foi
o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo da era colonial brasileira. Isso, que aí só complementando que a gente fala que era a prisão, ou prisão, ó, era... O que você botou aí? Eu coloquei outra coisa. Você botou aí. Eu coloquei, são comunidades que se reuniam além de escravizados, fugidos, brancos pobres ou perseguidos pela lei, indígenas e mestiços. Isso mesmo, é uma complementando a outra, né? A gente fala que eram abrigos, né? Os quilombos eram abrigos de escravos que fugiam das fazendas, né? E não eram só escravos africanos, tá bom? Nos quilombos habitavam também indígenas fugindo do trabalho escravo. Homens pobres, às vezes, assim, eram brancos, mas não tinham muito dinheiro, então viviam como mendigos nas ruas, iam morar também nessas comunidades, nesses quilombos, que era porque nesses quilombos eram meio que pequenas cidades. Então lá tinha abrigo, tinha proteção, tinha galera que cuidava da segurança, que cuidava da alimentação. Então eram pequenas comunidades formadas nesses quilombos. Por isso que muitos vão existir naquele período colonial, como uma espécie de abrigo, proteção contra o fazendeiro que viesse tentar recapturar os escravos. Beleza? Só lembrando que, destacando, que o quilombo mais famoso do Brasil foi Palmares, que é o da questão, né? O Quilombo dos Palmares, o abrigo ali onde hoje, mais ou menos ali, a Alagoas, o Pernambuco ali, naquela região, sendo que o principal líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares, né? Que foi um dos principais líderes. Oi? Porque Zumbi? Porque assim chamavam ele. Eles acharam que ele tinha morrido, que ele pulou de uma cachoeira, só que ele morreu e colocou Zumbi também. Por que assim chamavam ele? O cara é inteligente, né, professor? Parecia que era... Por que, Danilo? Zumbi já... O nome Zumbi já existia desde aquela época. Não, mas não é o conceito de zumbi que a gente conhece hoje, né? Talvez lá naquela época se utilizava esse termo para falar que pessoas que tinham voltado, somente voltado, sim, sei lá, que estava morto, mas está vivo, né? Aí às vezes utilizava esse termo. Só que esse não era o nome real, tá? Dos Zumbis Palmares. Era o apelido que chamavam ele. Ele tinha um nome mesmo, mas o apelido é que ficou mais famoso. A pessoa vai ter nome de Zumbi dos Palmares. É a mesma coisa que eu tenho um filho e colocar o nome dele de do Tensei. De que, João? É a mesma coisa que eu tenho um filho e colocar o nome dele de do Tensei. Assim, são termos assim, nomes estranhos. Eu entendi a referência. Sei lá. Tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Tá acabando o tempo e eu tenho que terminar. Questão 5. Alguém pode ler aí pra gente? Posso ler? Pode. É eu. É mesmo. Estela, você responde também. É o que o Antônio estava procurando. Vai, pode ler. Que significado as religiões entre brasileiras... Afro-brasileiras, né? Afro-brasileiras, li errado, tiveram para os escravizados no período colonial. Isso. Antes de você... Calma aí, segura aí. Antes de você responder. Qual é o sentido da pergunta, galera? Os africanos, né, têm suas próprias religiões lá na África, as suas denominações religiosas, né? A partir do momento que eles chegam no Brasil, aqui nós vamos ter a nossa própria religiosidade, né? Era principalmente católica naquela época. Então, qual o significado dessa relação religiosa dos africanos com o catolicismo para os escravos aqui no Brasil? O que você botou, Antônio? Tá me escutando? Tô sim. Durante o processo de colonização do Brasil, notamos que a utilização dos africanos como mão de obra escrava africana, estabeleceu um amplo leque de novidades em nosso cenário religioso. Isso, beleza. Estela, o que você botou? Eu não botei nada, não. Mas não... Coloquei diferente. O que você botou aí, Matheus? Evitarem a perseguição da igreja e preservassem o que era possível das suas tradições. Isso. Quando eles vão fazer essa junção das religiosidades africanas com o catolicismo, era primeiramente para eles poderem praticar uma religião ainda, porque eles eram religiosos, então eles queriam continuar praticando a religião aqui no Brasil. Só que se eles praticassem a sua religião aqui no Brasil, eles eram presos, torturados, tudo mais, eles eram proibidos
de praticar sua religiosidade aqui no Brasil. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adotar o catolicismo como religião e por trás do catolicismo eles vão meio que fazer os seus rituais africanos utilizando a religiosidade católica para eles continuarem mantendo as suas tradições, mas se adaptando ao catolicismo aqui no Brasil, para eles não acabarem sendo presos, torturados, nem nada do tipo, tá bom? Para dar esse sentido religioso ainda de vida. Oi? Mas, tipo, a religião afro tinha a sua cultura. Só que elas não levaram a sua cultura para o Brasil porque elas tinham medo de serem presas. O que aconteceria se elas não fizessem a religião do Brasil. Então, Isso mesmo. Por quê? O que ia acontecer? Digamos que você Caramba, além dos caras naquela época serem racistas opressores, eram machistas opressores. Isso, o que vai acontecer? Eles têm a religiosidade deles africanos e essa religiosidade deles vão ser proibidas aqui no Brasil, né? Porque no Brasil se tinha uma religião oficial, né? Catolicismo, né? O cristianismo. Então, se você não praticasse aquilo, você era meio que preso, né? Condenado e tudo mais, tal. Então, o que eles vão fazer? Para se aproveitar, para não deixarem de praticar a sua religião, eles vão adaptar a religião deles com a religião católica, né? E hoje acontece muito, né? Na Umbanda, no Candomblé, vocês veem vários santos católicos que o pessoal cultua bastante. Por exemplo, a figura de São Jorge. São Jorge, um santo católico, né? Santo da Igreja Católica, né? Ele é muito cultuado no Candomblé, né? É uma figura do guerreiro e tudo mais, padroeiro lá de várias coisas lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, é uma figura santa, assim, muito cultuada, como outros, Santa Clara e tudo mais. Nós temos essa junção aí, esse sincretismo religioso aí que a gente pode dizer, tá? Alguma dúvida, turma? Não. Não?